Você já deve ter visto na escola, em casa ou em algum outro lugar de que o cérebro é responsável por coordenar todas as ações e reações que existem dentro do nosso corpo. Então hoje a gente vai dar uma olhada nisso. Como o nosso cérebro é capaz de funcionar a nível molecular e armazenar todas as informações que a gente tem. Então para isso, hoje a gente vai falar um pouco sobre os neurotransmissores. Bom, para a gente poder começar o assunto, a gente primeiro vai precisar entender um pouco do conceito básico de o que é um neurotransmissor. Eles são mensageiros químicos que carregam e estimulam vários sinais entre os neurônios. Esses mensageiros efetuam uma ampla variedade de funções físicas e psicológicas, incluindo frequência cardíaca, sono, apetite e as nossas emoções. Bilhões desses mensageiros trabalham sem parar para conseguir manter o funcionamento do nosso cérebro, administrando desde a respiração até os níveis de concentração e aprendizado. Para que os neurônios possam enviar mensagens para o nosso corpo, eles precisam se comunicar uns com os outros. Porém, eles não estão necessariamente conectados entre si. O local de comunicação entre os neurônios é chamado de sinapse. Quando o sinal elétrico chega ao final de um neurônio, ele dispara a liberação de pequenas esferas chamadas vesículas, que contêm os neurotransmissores. Esses recipientes derramam seu conteúdo na sinapse, onde os neurotransmissores se movem através do espaço em direção às células vizinhas. Essas células contêm receptores onde os neurotransmissores podem se ligar e desencadear mudanças. Os neurotransmissores agem como uma chave e o local do receptor age como um cadeado, ou seja, se você levar a chave certa para abrir o cadeado específico, uma determinada reação vai ocorrer no neurônio. Atualmente ainda não se sabe quantos deles existam, porém mais de 100 mensageiros químicos diferentes já foram identificados. Bom, os neurotransmissores podem ser classificados por sua função, porém a sua função não depende somente dos neurotransmissores, mas também dos seus receptores e locais de atuação. Existem muitos subtipos de cada receptor, e em cada caso, a interação do respectivo neurotransmissor sobre eles produz um efeito completamente diferente. Os neurotransmissores em geral podem ser classificados em dois tipos: excitatórios, que ao se ligarem receptores fazem com que o sinal elétrico seja transmitido pela célula, e inibitórios, que impedem que o sinal continue, ou seja, evitam que a mensagem seja transmitida. Para você entender melhor como eles funcionam, vamos te apresentar alguns exemplos de neurotransmissores e suas ações. Imagine-se na seguinte situação. Você está numa praia deserta, deitado numa rede, tomando água de coco sem nenhuma preocupação com a vida. A sensação de relaxamento vinda desse cenário está relacionada com o GABA, pois ele regula a agitação cerebral por meio da inibição do disparo excessivo dos neurônios, o que leva a uma sensação de calma. Portanto, é conhecido como o neurotransmissor da calma e do relaxamento. O glutamato. Ele desempenha um papel importante em funções cognitivas como a memória e a aprendizagem. Porém, estudos revelam que quantidades excessivas de glutamato podem causar morte celular. Por isso, o acúmulo de glutamato está associado a algumas doenças e lesões cerebrais, incluindo a doença de Alzheimer, derrame cerebral e convulsões epilépticas. A ocitocina. A ocitocina é o hormônio do amor. É o hormônio que faz com que um indivíduo se sinta atraído por outro específico, que o deseje, que sinta vontade de ficar com ele, de estar próximo. Sabe, na sua época de escola ou faculdade, quando você descobriu que tinha uma pessoa que só de olhar o seu coração batia mais forte? Então, é a ocitocina agindo na sua mente. As endorfinas. Sabe quando bate aquela preguiça de ir treinar ou aparece uma vontade enorme de ficar na cama o dia inteiro? Ou ainda quando estamos no inverno e o tempo não se mostra nada convidativo para os treinos? Então, é de endorfina que você precisa.
porque são neurotransmissores que inibem a transmissão de sinais de dor e promovem sentimentos de euforia e felicidade. A noradrenalina. Imagine-se em uma situação de perigo, por exemplo, você está numa floresta de noite e vê uma criatura enorme se aproximando. Você provavelmente vai sair correndo. Essa reação ao perigo é graças à noradrenalina, pois ela desempenha um papel importante no estado de alerta que está envolvido na resposta de luta ou fuga do corpo. É bom lembrar que essas são somente algumas das ações desses neurotransmissores, até porque, como já havíamos comentado, não depende somente deles, mas sim dos seus locais de atuação e seus receptores. Então, por exemplo, a dopamina, que é responsável pela coordenação dos movimentos, também é responsável pela memória, dependendo da região do cérebro que ela atua. Agora iremos comentar sobre a relação entre esses mensageiros com as doenças e drogas. Quando os neurotransmissores são afetados por doenças ou drogas, pode haver vários efeitos adversos diferentes no corpo. Doenças como Alzheimer, epilepsia e Parkinson são associadas a déficits em certos neurotransmissores. Psicólogos e psiquiatras reconhecem o papel que os neurotransmissores podem desempenhar nas condições de saúde mental, razão pela qual os medicamentos que influenciam as ações dos mensageiros químicos do corpo são frequentemente prescritos para ajudar a tratar uma variedade de condições psiquiátricas. Por exemplo, a dopamina está associada às coisas como vício e esquizofrenia. A serotonina desempenha um papel nos transtornos do humor, incluindo a depressão e toque. Medicamentos como os ISRS podem ser prescritos por médicos e psiquiatras para ajudar a tratar sintomas de depressão ou ansiedade. Às vezes, os medicamentos são usados isoladamente, mas também podem ser acompanhados de outros tratamentos terapêuticos, incluindo um tipo de terapia psiquiátrica, que é a terapia cognitiva comportamental. Talvez a maior aplicação prática para a descoberta e compreensão detalhada de como os neurotransmissores funcionam tenha sido o desenvolvimento que afeta as transmissões químicas. Essas drogas são capazes de alterar os efeitos dos neurotransmissores, o que pode aliviar os sintomas de algumas doenças. No entanto, em uma entrevista, o neurocientista Júlio César Luckmann, do canal Ciência da Emoção, alerta sobre o uso indevido de drogas nos dias atuais, além de dar algumas dicas de saúde. Confiram o trecho dessa entrevista. Só para você ter uma ideia, nós temos uma estimativa hoje em relação às doenças do ponto de vista psíquico, que cerca de 4% dessas doenças precisariam de remédio para fazer compensação. Por exemplo, o cara tem TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse cara ele tem um problema que ele não produz a dopamina. Então, ele não produz dopamina. A dopamina ajuda você a excitar o cérebro, a te dar concentração, a dar a sensação de prazer, aquela coisa toda. Mas o cara não produz. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no fármaco, buscar ou um recaptador, um que impeça a recaptação de dopamina, ou que produza a dopamina, e tacar remédio nesse cara. Esse cara faz parte dos 4% da população que realmente precisariam de remédio. Hoje, se eu perguntar para você, ou se eu perguntar para qualquer pessoa que está ouvindo a gente agora, quantas vezes essas pessoas usaram remédios nos últimos dias, na última semana, você vai ver que uma parcela da população, que chega a mais de 80% da população, está fazendo uso de droga, está fazendo uso de algum tipo de remédio. Para o estômago, para dor de cabeça, para controlar não sei o que, para queda de cabelo, para unha que não sei das quantas. Então, quando você vai ver a média da população, nós temos uma média muito maior em relação àquelas pessoas que realmente precisam de remédio. Então, veja, repito de novo, eu não sou contra o uso de remédio.
eu sou contra o uso indiscriminado da droga, o uso indiscriminado do remédio para pessoas que, na prática, não precisam daquilo, deveriam cuidar de outra coisa. Para você pensar essa coisa da saúde do ponto de vista hormonal, de neurotransmissores, assim por diante, pense sempre em 5 coisas. São as 5 coisas importantes para você ter equilíbrio no corpo. Sono em dia, tem que pegar sol. Por exemplo, a serotonina, que é um dos hormônios mais importantes, porque é a base de todos os demais, ela só é produzida com ativação de vitamina D, e vitamina D você só ativa pegando sol. Então, sono, sol, exercício físico, alimentação e cuidar das suas emoções. Então, são os 5 elementos que a gente tem que ter sempre noção de bom funcionamento para que você tenha um bom retorno também. Por fim, a importância dos neurotransmissores é, bom, vendo todas essas informações que foram apresentadas, você ainda tem dúvidas que eles são importantes para a nossa vida? Você só está vivo, vendo e ouvindo este documentário por causa deles. Então eles são extremamente essenciais para a vida humana. Pense nisso.